que nos assistem pela TV Alepa com acessibilidade em Libras, assim como os que nos acompanham pelas plataformas digitais. Preside esta sessão solene Sua Excelência, deputado Carlos Bordalo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, das Pessoas Idosas e Minorias. O deputado se faz acompanhar de Sua Excelência, a senhora deputada Diana Belo. Convidamos também Sua Excelência, a senhora Helena Correia de Melo, promotora de Justiça, coordenadora adjunta do Centro de Direitos Humanos do Ministério Público, neste ato representando o Procurador-Geral Alexandre Tourinho. Também convidamos, excelentíssimo senhor Jairo do Socorro dos Santos da Costa, promotor de Justiça do Ministério Público do Pará. Também convidamos o excelentíssimo senhor José Edivaldo Pereira Salles, promotor de Justiça. Também convidamos para compor esta mesa, excelentíssimo senhor Laurimar Gomes de Souza, vice-presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre. Convidamos o ilustríssimo senhor Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira, professor da Universidade Federal do Pará. Por gentileza, também convidamos a prefeita de Irituia, que está aqui conosco, para a primeira-dama. Cadê? Mariana X, primeira-dama de Irituia. Convido a mesa para tomar seus assentos, por gentileza, enquanto fazemos aqui. Presente nesta sessão, doutor Joniel Vieira Abreu, presidente da EMATE, também os vereadores lá de Monte Alegre, Nildo Paiva, Dispim do Limão e o Arundilno está aqui participando, e tantos outros que estão conosco, nos dando a honra neste dia especial. Com a palavra, Sua Excelência, deputado Carlos Bordalo, para a abertura oficial desta sessão. Invocando a proteção de Deus e em nome do povo paraense, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a presente sessão solene de outorga da Medalha de Direitos Humanos Paulo Frota, alusiva ao Dia Universal dos Direitos Humanos, conforme resolução número 3 de 1993. Convido todos e todas a de pé entoarmos o hino nacional brasileiro.
Por gentileza, tome seus assentos. Quero convidar também para compor a mesa o excelentíssimo senhor juiz Delmar Alexandre Pinho Barroso. Professora Leila, prefeita de São Caetano de Odivelas. E também professora Leila, prefeita de São Caetano de Odivelas. Esta sessão é de caráter regimental desta Casa Legislativa, outorga da Medalha Direitos Humanos Paulo Frota. A Medalha Direitos Humanos Paulo Frota é uma honraria instituída pelo Poder Legislativo do Pará para reconhecer personalidades e instituições que se destacam na promoção e defesa dos direitos humanos. A honraria foi criada pelo projeto de resolução número 12, de 10 de dezembro de 2003, e é concedida anualmente em comemoração ao Dia Universal dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. Ela homenageia o desembargador Paulo Sérgio Frota, que dedicou sua vida à magistratura e à proteção dos direitos da infância e juventude no Pará, deixando um legado inspirador para a sociedade e o judiciário do Estado. O protocolo deste parlamento está cumprido. Vossa Excelência está com a palavra, deputado Carlos Bordalo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Parlamento do Pará. Eu vou transmitir a presidência desta sessão à deputada Diana Belo, minha querida companheira que está aqui, para que eu possa fazer um pronunciamento oficial. Deputada, assuma, por favor. Boa tarde a todos e a todas. Uma honra poder fazer parte deste grande momento, finalizando mais um ano legislativo, momento ímpar, onde a Comissão de Direitos Humanos tem a oportunidade de homenagear, de valorizar e de reconhecer o trabalho de tantas pessoas, de tantas associações,
e que se dedicam diariamente na construção de dias melhores no nosso estado do Pará. Sejam todos bem-vindos. E eu tenho a honra de poder passar a palavra para o nosso presidente da Comissão de Direitos Humanos, o nosso deputado Carlos Bordalo. Com a palavra, deputado. É uma honra presidir, ver a minha querida companheira Diana Belo. Estamos no segundo mandato juntos, né, deputada? Uma diligente deputada da área do Nordeste do Pará, originária de Capitão Poço, foi prefeita de Capitão Poço. Nem sei se até hoje você não é a primeira prefeita mulher da história de Capitão Poço. Parabéns. Excelentíssimas deputadas, excelentíssimos deputados, queridas e queridos homenageados e homenageadas, estimadas famílias, representantes da sociedade civil organizada, mulheres e homens, defensores da dignidade humana, autoridades presentes, senhoras e senhores. Hoje nos reunimos sob o mais profundo significado civilizatório que uma casa legislativa pode celebrar: o reconhecimento e a valorização daqueles e daquelas que consciência, técnica, ética e coração defendem os direitos humanos em suas múltiplas e interligadas dimensões. A Medalha Paulo Frota de Direitos Humanos, instituída pela Resolução número 03, de 10 de dezembro de 2003, pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará, sob a proposição e chancela desta Casa, constitui não apenas uma homenagem, mas um marco simbólico e histórico. Ela representa a memória de um magistrado que dedicou sua carreira à promoção da justiça, da proteção à infância e à juventude e a da universalidade dos direitos humanos, imprimindo seu nome à luta permanente por igualdade, dignidade e cidadania. Seu legado inspira, ainda hoje, a ação legislativa e social em prol de uma sociedade mais justa e humanitária. Pelo 7º mandato consecutivo, à frente desta Comissão de Direitos Humanos, tenho a honra e a responsabilidade de afirmar uma convicção científica e ética, política, que os direitos humanos são pilares indissociáveis da dignidade da pessoa humana, consagrados e universalizados por tratados, convenções e legislações nacionais e internacionais, e que encontram aqui no Pará expressão concreta na atuação de cada um e de cada uma que ora homenageamos. Os direitos humanos se expressam em dimensões múltiplas, interdependentes, indivisíveis, e hoje homenageamos aqueles e aquelas que os materializam cotidianamente de muitas formas. Entre eles, um dos homenageados, o Dr. Sandro Roberto Cavalero, expressa bem este perfil do acolhimento humanizado e da observância de que a saúde é muito mais do que uma simples terapia. O direito à justiça e ao acesso efetivo ao sistema de proteção, materializado na atuação de advogados, juristas, defensoras e defensores públicos, promotores, promotoras públicas, magistrados e magistradas, assessorias jurídicas populares e operadores do direito comprometidos com a função social da justiça
que utilizam o ordenamento jurídico não apenas como técnica normativa, mas como ferramenta de transformação social, garantindo ampla defesa, enfrentando violações sistemáticas de direitos e assegurando que o Estado cumpra seu dever constitucional de proteção aos mais vulneráveis. O Estado democrático de direito é o pilar fundamental para sustentar uma civilização humana que se fundamenta na democracia como direito universal dos cidadãos e das cidadãs. Direito à saúde, compreendido em sua dimensão integral física, mental e social, conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde. Destacamos aqui profissionais de medicina da pesquisa científica que atuam na linha de frente do combate ao câncer, produzindo conhecimento de alto impacto internacional, incorporando inovação tecnológica, medicina baseada em evidências e, ao mesmo tempo, exercendo uma prática profundamente humanizada, onde o acolhimento, a escuta e o respeito à singularidade de cada paciente são reconhecidos como parte indissociável do cuidado em saúde. Direitos das mulheres, eixo estruturante da democracia e da justiça social. Defender os direitos das mulheres é assegurar o direito à vida e à segurança, enfrentando o feminicídio e todas as formas de violência de gênero, garantir a autonomia corporal e reprodutiva, a saúde integral e o acesso a políticas públicas baseadas em evidências, assegurar a igualdade material no trabalho, combatendo a desigualdade salarial e a precarização e promover a participação política e o acesso aos espaços de poder. Porque não há democracia plena sem mulheres livres, protegidas e representadas. As mulheres hoje homenageadas simbolizam resistência histórica, liderança social e a construção cotidiana de uma sociedade mais justa e igualitária. Direito à educação, à ciência e à cultura, assegurado por educadores e instituições que compreendem o conhecimento como instrumento de emancipação social, redução das desigualdades e fortalecimento da cidadania. Professores e pesquisadores aqui homenageados constroem diariamente pontes entre o saber acadêmico e a realidade social, promovendo o pensamento crítico, inclusão e justiça social como fundamento de uma sociedade democrática. Direito das pessoas idosas, que exigem políticas públicas estruturantes para o envelhecimento digno, ativo e saudável. Profissionais aqui reconhecidos combatem o etarismo, enfrentam a negligência e a violência institucional, promovem cuidado integral e reafirmam que envelhecer com dignidade é um direito humano que reflete o grau de civilização de uma sociedade. Para além dessas dimensões aqui destacadas, é fundamental afirmar que os direitos humanos não se esgotam em um único campo de atuação. Eles se manifestam de forma ampla, interdependente e indivisível. Como já mencionei, alcançando direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, bem como os direitos das populações tradicionais, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, da população LGBTQIA+, das pessoas privadas de liberdade, das crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência e de todos aqueles que historicamente foram submetidos à exclusão, à violência e à negação de direitos. Cada uma dessas dimensões exige compromisso cívico, conhecimento ético, técnico e ação política permanente para que a dignidade humana seja efetivamente garantida. Cada homenageado e homenageada aqui representa
o legado de Paulo Frota, o compromisso inabalável com a justiça, a proteção dos mais vulneráveis e a construção de um Estado democrático e humanitário. A defesa dos direitos humanos não é retórica, exige evidências, políticas públicas, atuação profissional, ética e coragem civil para enfrentar estruturas que negam direitos e hierarquizam vidas. Este é, sim, um momento de emoção, mas também de consciência política e científica, porque sabemos que cada direito conquistado é fruto de conhecimento, mobilização e compromisso coletivo. Hoje celebramos mais que medalhas, celebramos a dignidade humana em sua plenitude. A todos vocês, magistrados, magistradas, advogados, advogadas, médicos, médicas, psicólogos e psicólogas, professores e professoras, gestores e gestoras, ativistas de direitos humanos, instituições que transformam teoria em prática e valores em ações concretas, recebam este reconhecimento como um estímulo a persistir na construção de um Pará e de um Brasil onde os direitos humanos sejam realidade para todos e para todas, especialmente para os que mais sofrem as injustiças sociais. Que este momento inspire intenções, permaneça como um compromisso ético e fortaleça a esperança de que nosso trabalho coletivo transcenderá esta casa e alcançará comunidades, hospitais, escolas, lares e corações de cada canto do Pará. Muito obrigado. Gostaria de passar a presidência dessa sessão ao nosso deputado, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Carlos Bordalo. Obrigado, minha querida companheira Diana Bello. Nós alteramos um pouco o rito desta sessão solene, porque em sessão solene não tem muitas falas. Tem tanta gente importante para falar aqui, o Bruno, que é nosso presidente do ITERPA, fazendo um trabalho maravilhoso no ITERPA, está dando uma outra dimensão para a regularização fundiária no Estado. Mas nesta sessão deste ano nós temos um núcleo, dois núcleos fundamentais nele. O primeiro é da saúde e o segundo é da garantia de direitos através dos operadores do direito. Eu percebo que tem bastante promotor, defensor aqui, tem advogados, advogadas. Então, eu vou dividir esta saudação em nome dos homenageados a duas pessoas. O primeiro, o professor Paulo de Tarso, professor da Universidade Federal do Pará, e um construtor histórico das políticas de saúde pública no Brasil. Professor, sua mensagem é até 10 minutos, por favor. Por gentileza, deputado. Pois não. Só para convidar o deputado Josué Paiva para ocupar assento à mesa. Oi. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, as de ancestralidade africana, as de ancestralidade indígena, a todas as pessoas de ancestralidade europeia, ao Brasil que une todos nós, a todos aqueles que lutam pela soberania da nossa pátria brasileira, né? Nós estamos num momento importante de afirmar a nossa cidadania e a nossa soberania. Eu sou um profissional da área de saúde desde 1983. Eu comecei como datilógrafo na Unidade Básica de Saúde. E, recentemente, há 5 meses, eu me aposentei. Como professor titular da Universidade Federal do Pará, sou psicólogo.
E eu queria dizer, então, que desta trajetória de um garoto que nasceu no bairro do Guamá, na periferia da cidade de Belém, está encarnada também a luta de várias pessoas aqui. Eu vejo aqui um conjunto de lutadores dos direitos humanos que se importam com a vida concreta das pessoas. E me lembro muito da luta do Paulo Frota pelo ECA, principalmente pelo ECA, né? Mas também pelas pequenas causas. Então, o Bordalo me chamou agora para eu falar, senão eu tinha feito a coisa bonita que ele fez, preparado um discurso aqui para vocês. Mas o professor também sempre tem coisas na algibeira para falar, né? Então, eu vou ler uma poesia aqui, que é para que a gente também pense no futuro. Mas, antes de ler essa poesia, nós lançamos recentemente um plano de saúde para a Amazônia brasileira no auditório da Universidade Federal do Pará, com a presença do ministro da Saúde. E as crianças foram alçadas a acompanhar o Zé Gotinha para entrar no palco. E elas vieram e disseram assim: professor, nós não vamos acompanhar o Zé Gotinha se vocês não deixarem a gente falar junto com aqueles adultos que estão lá no palco. E eles disseram: nós não queremos ser o futuro, nós somos o presente e queremos ser ouvidas e ouvidos. E lá, na reivindicação das crianças, nós levamos as crianças para o palco. Eu vou ler primeiro uma poesia em homenagem à trajetória do Paulo Frota. Tem uma poesia muito bonita que diz assim: somos culpados de muitos erros e faltas, porém nosso pior crime é o abandono das crianças, negando-lhes a fonte da vida. Muitas das coisas de que necessitamos podem esperar. A criança não pode. Agora é o momento em que seus ossos estão se formando, seu sangue também está, e seus sentidos estão se desenvolvendo. A ela não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Eu acho que esta poesia que encarna as crianças e aquilo para o qual a gente tem que lutar e aquilo que é mais nobre que a gente tem que proteger, ela encarna todas as pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde brasileiro e que veem nesse sistema de saúde a única possibilidade da gente ter, muitas vezes, a esperança de se manter vivo. Então, eu aproveito para dizer duas coisas que foram bem importantes para a gente num momento recente. O momento da COP30, em que nós nos defrontamos com a queda do céu, né? No sentido figurado, a queda do céu, que significa para os indígenas, eles dizem que há colunas que estão segurando o céu, que se nós não cuidarmos bem do planeta, o céu desabará sobre nós. E esta queda do céu, ela impõe um novo modelo de sistema de saúde que seja mais includente, que seja resiliente, que enfrente as emergências climáticas. Então, para isso, nós lançamos na COP30 a Carta de Belém, o Plano de Adaptação às Emergências Climáticas e o Plano de Saúde para a Amazônia Brasileira, que eu me coloco, Bordalo, à disposição para discutir com o Parlamento as alternativas desse plano. O ministro da Saúde, dia 16 agora, lançou um centro em Rondônia para que a gente possa monitorar todas as emergências climáticas da Amazônia. Esse centro vai ser replicado aqui em Belém, em Santarém, no Oiapoque e no Acre, para que a gente possa fazer um monitoramento e tentarmos nos antecipar, porque as emergências climáticas elas têm muito a ver com também a produção de adoecimentos, de doenças, de vírus, de bactérias e de tudo isso. Nós também, para os paraenses, aumentamos o teto financeiro em 430 milhões para o estado do Pará. Requalificamos 9 unidades de saúde. Lançamos 24, importante para as promotorias, o BS de Saúde da Floresta, que são unidades básicas de saúde nos locais mais longínquos do Arapiuns, no Tapajós,
lançamos no Marajó. Qual é a diferença dessas unidades básicas? É que elas vão ter energia solar, vão ter saúde digital, e o médico que vai estar lá nesse lugar vai poder se comprazer e conversar com o colega aqui para tirar dúvidas. Nós também vamos renovar o Parque Radioterápico da Amazônia. Nós vamos mudar todos os aceleradores lineares do Alfiola, vamos colocar aceleradores lineares para a radioterapia no Barros de Barreto, vamos colocar aceleradores lineares em Castanhal. Inauguramos com o governador Clécio a primeira radioterapia no estado do Amapá. Eu digo tudo isso para dizer que o SUS ele não nasceu da mão de cientistas e de técnicos na burocracia estatal. Ele nasceu da luta do nosso povo, das pessoas que lutaram para que a gente tivesse uma política de saúde condizente com a população brasileira. Então, eu agradeço, falo em nome dos homenageados de que as coisas que eu estou falando da saúde, elas servem para a agricultura, elas servem para a dignidade do trabalho, elas servem contra o capacitismo, contra o etarismo, mas eu queria terminar essa fala por uma coisa que incomoda muito e deve incomodar todos os homens, mulheres, crianças e pessoas de bem, que é o feminicídio que nós estamos assistindo todos os dias na televisão. Eu acho que esta pauta, ela não é uma pauta feminina, ela é uma pauta das pessoas de bem, das pessoas que respeitam a sociedade, das pessoas que querem um mundo civilizatório. Então, eu conclamo, hoje, na comissão tripartite que pactua os interesses do SUS, nós fizemos uma mesa em Brasília, na Organização Pan-Americana de Saúde, só composta por mulheres, para anunciar as coisas que o SUS está fazendo pelas mulheres, como eu falei aqui da radioterapia, podia falar do novo exame do câncer do colo de útero e de várias outras coisas, mas a pauta fundamental é que o Ministério da Saúde também vai lançar uma grande campanha contra a violência contra a mulher e contra o feminicídio. Agradeço a oportunidade de ter falado, espero ter representado os senhores e senhoras homenageados bem. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo. Transmita ao ministro Padilha que ele também iria receber a medalha Paulo Frota, por ter lançado, entre tantos programas no Brasil hoje, um que eu considero de uma singularidade fundamental, que é o Mais Especialistas. E eu fui assistir o lançamento deste programa no Betina Ferro e no Barros Barreto. E essa semana eu fiquei muito alegre de ver que as carretas dos Mais Especialistas estavam aqui em Santa Isabel. Ficou uma semana, parece, aí, não foi? E se encarregue de ver com ele a agenda dele no Pará para a gente fazer uma entrega aqui na casa para ele, tá certo? Queria também que a doutora Helena fizesse uma mensagem em nome do Ministério Público para os nossos homenageados. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Saúdo a mesa na pessoa do deputado Carlos Bozalo e saúdo a plateia em nome da minha querida companheira de luta, Vanusa, do Quilombo do Abacatal. É com muita honra que neste ato eu represento o Procurador-Geral de Justiça, doutor Tourinho, e posso falar um pouco do que o Ministério Público vem defendendo em relação aos direitos humanos. Sou promotora de justiça agrária há 10 anos e promotora de justiça há 15 anos. E nessa promotoria de justiça agrária, nós temos muitas funções, como o deputado Bordalo colocou no seu discurso, da interdependência dos direitos humanos. Quando se defende um direito humano, deputado, não se defende apenas um direito humano, se defende uma coletividade.
Quando nós falamos em políticas públicas, principalmente políticas públicas para o campo, nós estamos reforçando as políticas públicas de saúde, professor, que o senhor muito bem colocou aqui. E o Ministério Público do Estado vem em franca expansão nessa defesa em todos os seus centros de apoio operacional, infância e juventude, núcleo mulher, que é um núcleo de proteção à mulher, centro de apoio operacional dos direitos humanos, onde defendemos pautas contra o tráfico de pessoas, o trabalho escravo contemporâneo, que ainda existe na Amazônia. Mas, principalmente, eu gostaria de reforçar a necessidade e, principalmente, a grandeza do que a política pública de regularização fundiária cresceu no Estado do Pará nesses últimos 4 anos. Eu, como promotora de justiça agrária, não poderia deixar de reforçar o trabalho do Instituto de Terras do Pará e também o trabalho da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, hoje representado aqui pelo também homenageado Dr. Rodolfo Zalute. Como muitos aqui, com certeza, que foram atingidos diretamente por essas políticas públicas, porque aqui nós não estamos falando de discurso, nós estamos falando de questões concretas, aproximadamente só para projetos estaduais de assentamento extrativista, nós tivemos a regularização para comunidades tradicionais, que são coletoras, essencialmente, da castanha do Pará, do cumaru, de frutos da floresta, e que não vão triscar em nenhuma árvore, e assim manter a nossa floresta viva, de aproximadamente 100 mil hectares. Isso reflete segurança jurídica para essas populações, desenvolvimento econômico e social e, principalmente, acesso a créditos públicos do governo federal, do governo estadual, acesso a políticas públicas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Alimentação Direta, onde essas pessoas podem, essas comunidades podem, de fato, acessar o que se chama hoje de mercados institucionais. Por outro lado, a regularização fundiária ela vem acompanhada da regularização ambiental, através do cadastro ambiental rural. Esse cadastro ele tem uma plataforma única para os coletivos, não sei se todos têm conhecimento disso, onde a gente plenamente faz uma diferenciação do que são propriedades individuais, do que são propriedades coletivas. Eis a importância também de reforçar a prática dos direitos humanos em relação ao cadastro ambiental rural quilombolas e para povos e comunidades tradicionais. Então, o Pará, o Estado do Pará, através dessa tríade que eu mostro aqui, juntamente com o Ministério Público, nós podemos falar de uma verdadeira governança interinstitucional. E isso não poderia deixar de ser revelado e colocado para toda a sociedade. Além disso, temos inúmeras questões, como os títulos quilombolas e também os próprios acordos de pesca através dos pescadores artesanais. Então, vejam a quantidade de pessoas que são, de fato, atingidas por essas políticas públicas. E, a partir daí, eu fiquei muito feliz com as UBSs da floresta, porque é o próprio projeto que, com certeza, as nossas promotorias agrárias, as 5 do Ministério Público, irão encampar. Gostaria de agradecer essa oportunidade e, principalmente, parabenizar a todos os homenageados. Eu já tive a oportunidade de ser homenageada 2 vezes com a medalha Paulo Frota de Direitos Humanos, e eu digo que não é só um reconhecimento, mas uma responsabilidade da gente continuar num trabalho efetivo em prol dos direitos humanos. Obrigada. Doutora Helena, ela lembrou por que a gente faz essas homenagens, justamente por isso, para fortalecer o compromisso. E, por último, para ouvir também uma mensagem em nome do Judiciário paraense, gostaria de convidar o doutor Delmar Alexandre Pinho Barroso para umas palavras aos homenageados. Ele que também é homenageado. Boa tarde a todos e a todas. Deputado Bordalo, uma satisfação estar aqui. Em nome do senhor, agradeço e cumprimento toda a mesa. Senhoras e senhores, é uma satisfação estar aqui, receber uma medalha do Paulo Frota, que foi um desembargador que marcou. Quando eu cheguei aqui no Pará, o desembargador tinha falecido recente,
E eu já ouvi as histórias do Paulo Frota, então fico muito honrado disso, de ver tanta gente boa, tanta gente decente e compromissada com os direitos humanos. Eu venho trazendo essa história dos direitos humanos há um bom tempo, e eu vou contar um pouquinho só do trabalho que eu faço. Quando eu cheguei em Abaeté, encontrei com o Jário ali, que trabalhou lá como advogado, e hoje é promotor, lá em Abaeté. Eu já estive por Conceição do Araguaia, mas em especial em Abaeté, depois que a minha filha nasceu, tinha muitos casos em Abaeté, em todo lugar tem, de abuso sexual. Todo lugar tem. Na sua comarca tem, no seu bairro tem, você pode olhar, na sua rua vai ter. Porque, infelizmente, a gente vê isso. E quando eu cheguei em Abaeté, eu vi os casos de abuso sexual e pensava, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar só aqui no judiciário recebendo o caso de abuso. Eu tenho que ir para a escola e tentar proteger essas crianças. E lá em 2011 nós criamos o projeto Inocência Roubada, que ganhou o Inovar em 2023. Então a gente vai à escola e busca identificar a criança abusada e conversar com a criança para ela entender aonde não pode tocar, e se tocar, conte para o professor. Não é para contar para o pai e mãe, é para contar para o professor. E a gente ensina o professor a proteger essa criança e fazer essa narrativa, e daí desenrolar toda a questão da notícia crime. Mas eu queria contar uma história também. Hoje eu estou na VEP, Vara de Execuções Penais, e eu cuido dos presos condenados, e é uma matéria que pouca gente gosta, porque quem quer saber de preso, né? As pessoas muitas vezes vê o jornal e tem que morrer, tem que matar, né? Esse discurso. E eu não, nunca pensei assim. Desde 2003 eu criei o projeto Conquistando a Liberdade, de ressocialização. Esse também ganhou o Inovar em 2013. Ele vai para a escola com o preso, e é uma mão de obra carcerária, que a gente limpa a escola, pinta, capina, faz pequena reforma. Isso é legal? É, mas todo mundo faz isso no Brasil, só que o Conquistando a Liberdade tem o pulo do gato. E qual que é o pulo do gato, deputado? O pulo do gato é: o preso dá uma palestra para o aluno, não façam o que eu fiz. Aí ele conta a história dele: olha, não faça esse caminho, porque esse caminho vai dar errado. E é possível ressocializar. Eu vou fazer um elogio à SEAP. A SEAP mudou de uns tempos para cá muito, mudou muito. O sistema penal paraense mudou demais, né? E em especial com a gestão do Ciro Toro. Não vou falar dos outros que passaram, que o Jabas deu sua contribuição, todos deram, né? O André Cunha deu também, mas eu vou falar da atual. Nós temos uma grata satisfação da gente ver um declínio muito grande em termos de tortura, de violação de direitos humanos do cárcere, mas um declínio muito grande, graças a um trabalho árduo aí do Margalho, do Maués, de tantos diretores empenhados em cuidar dos direitos humanos, em manter a segurança lá dentro, manter o cárcere, manter o procedimento, a regra, mas sem a tortura. Então, muitos policiais brilhantes, e só isso vai nos proporcionar amanhã da gente fazer a sexta amostra, de produtos feitos dentro do cárcere. A gente fazia isso dentro do Tribunal de Justiça. A gente pode trazer para cá. Fazia dentro do Tribunal de Justiça. Lá tem 450 lugares. Mas ficou pequeno. Amanhã a gente está na Timbó, na Quadrangular, para 3.000 lugares. Nós vamos estar com mais ou menos... Nós vamos estar com mais ou menos 200 presos. Aí, deputado, eu gosto de fazer a pergunta. Senta os presos, os 200, homens e mulheres, e eu gosto de perguntar o regime. Defensor, eu gosto de perguntar o regime. Qual o regime que vocês são? Tem alguém aí do fechado, do regime fechado, que não pode sair da cadeia, só sai com autorização judicial? Todos levantam a mão. Eu não tenho nenhum do semiaberto. Nenhum. São todos do fechado, que vão estar lá com o coral da igreja quadrangular, Igreja Universal, da Assembleia de Deus, e inúmeras outras igrejas, da Aliança. Eu estou me esquecendo aqui o nome de uma outra, que eu gosto muito, a Becas, vai estar lá também, capelanias. Então, assim, essa turma está lá amanhã, mostrando que é possível ressocializar, e os familiares estão vendo os presos lá em cima, cantando, louvando ao Senhor, dando uma palavra, mostrando o que Ele produz no cárcere e criando um profissionalismo que a gente quer criar dentro do sistema penal. Então, assim, pessoal, defender os direitos humanos é nos defender, é vendo o outro, o nosso semelhante. E eu vou falar uma frase do preso para eu encerrar isso aqui, que eu aprendi com o preso em 2003, quando eu lancei o Conquistando a Liberdade. O preso me disse assim:
o preso de justiça, dentro do sistema penal, lá dentro da cadeia. Ele me disse: doutor, o erro não pode ser maior que o homem. Então, mesmo que a gente tenha errado, o erro não é maior que eu. Eu tenho que enxergar no outro um semelhante, acreditar que é possível mudança, acreditar na ressocialização e que eu possa ter um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos, com pessoas melhores no mundo. Fica o meu abraço a todos. Uma boa tarde. Obrigado, doutor Domar. Vossa Excelência, uma inspiração. Eu devolvo a palavra ao cerimonial para as próximas providências. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará concede, neste momento, os títulos da Comenda Paulo Frota, de ordem regimental desta Casa Legislativa, a personalidades que têm seus nomes e contributos cravados na história de atuação da promoção e defesa dos direitos humanos do Pará. Para darmos início a este ato, quero convidar Suas Excelências, deputado Carlos Bordalo, assim como deputado Josué Paiva, deputada Jana Belo, para se posicionar aqui em frente à mesa oficial. Para dar início a este ato e pela indicação da Comenda Paulo Frota 2025, indicação das bancadas, bancada PSDB Cidadania, Bruno Cono Ramos, presidente do ITERPA. Bancada do PDT, Jadielson Ferreira Dias. Bancada do PT, Dr. Rodrigo da Silva Leite. Também da Cidadania, Luiz Márcio Teixeira Cipriano, ele é promotor de justiça. Bancada do PSD, Rodrigo Correia Reis. Indicação da bancada do PSOL, Rede Tainara do Vale Gomes Pinho. Indicação dos republicanos, pastor José Paiva de Abreu. Ele que é pai do deputado Josué Paiva. Indicação do União Brasil, Wilka Guimarães. Agora vamos às indicações do presidente e membros da Comissão de Direitos Humanos.
Primeira indicação é do presidente da comissão, deputado Carlos Bordalo. Convidamos o professor Madson Carvalho dos Santos. Indicação da vice-presidente da comissão, a deputada Paula Titã, Dom Carlos Verzeletti, sendo representado pelo diácono Eleonor Piedade de Almeida. Sob indicação da deputada Andréia Charão, convidamos Lise Vieira da Costa Tupiaçu Merlim. Deputado Aveilton Souza indica a senhora Naniária Castelo Branco de Silva Godoy. Sob indicação da deputada Diana Belo, convidamos a doutora Mariana Andrade da Costa. Sob indicação do deputado Dirceu Tencaten, senhor Valdemiro Eduardo de Assis, o Miro Sanova, sendo representado por a chefe do cerimonial, Sueli Lessa. Indicação, deputado Eric Monteiro. Convidamos o professor doutor Rodolfo Zalu Bastos. Da mesma indicação do deputado Eric Monteiro, convidamos o coronel QOPM Sérgio Ricardo Neves de Almeida. Ou o representante, senhor Lucivan Barbosa, vai receber a homenagem do coronel. Deputado Fábio Figueiras indica a vereadora Ana Lenira Brito Malato. Sob a indicação da deputada Lívia Duarte, convidamos senhora Lourdes Barreto. Sob indicação do deputado Martinho Carmona, convidamos o senhor Marcos Vinícius Campos da Silveira, defensor público.
Lembrando que todas estas fotos estarão disponíveis no portal alepa.pa.gov.br. Finalizando mais este grupo de homenageados, temos ainda uma indicação do deputado Tiago Araújo, o senhor juiz de direito Deomar Alexandre de Pinho Barroso. Indicação agora da Comissão de Direitos Humanos. Instituto Periferia tem vez, aqui representado por Camilo Figueiredo. Também Direitos Humanos indica Altair de Lima Brandão, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belém. Também Direitos Humanos indica Renan Mota Silva. Também chamamos Direitos Humanos ainda Jane Cleide Silva Souza. Convidamos o senhor Sidney Furtado Gouveia, advogado, líder comunitário e pastor. Chamamos para receber a sua medalha Paulo Frota, Direitos Humanos, Michele Leite, defensora pública, chefe da Defensoria Pública da União do Estado. Convidamos o senhor Derek Luan Viana de Vasconcelos. Comissão de Direitos Humanos também indica Vanusa da Conceição Cardoso. Convidamos também para receber a sua homenagem, professora doutora Lise Tupiaçu.
Comissão de Direitos Humanos da Educação indica doutora Denise de Souza Simões Rodrigues. Também na Educação, Josebel Aquel Vares. Representante, Edivaldo Castro Neto Filho. Também na Educação, Projeto Vem Enem. Também na área da Educação, Direitos Humanos, indica Felipa Rodrigues dos Santos Rendeiro. Também na área da Educação, Direitos Humanos, professor Gilmar Pereira da Silva, reitor da Universidade Federal do Pará, aqui representado pelo professor Paulo de Tarso. Convidamos também agora Direitos Humanos na área de saúde, doutora Petrusca Batista. Deputado, aproveitando que a doutora Petrusca está aí, vamos convidar a professora doutora Regina Fei, não está presente, mas a doutora Petrusca está representando. Próximo homenageado, também na área de saúde, doutor Alexandre Padilha, médico. Ok.
Também na área de saúde, doutor Sandro Roberto de Araújo Cavaleiro, também médico. Chamamos agora professor Paulo de Tarso, também na área da saúde. A Comissão de Direitos Humanos indica representação Infância e Juventude, Edivane Nazaré Ribeiro Duarte, que é assistente social. Também na área da Infância e Juventude, Josiângela Cristina Costa dos Santos, ela é delegada da Polícia Civil. Também Infância e Juventude, Alenson Marlon Tavares Lameira, delegado. Próxima homenageada, ainda Infância e Juventude e Direitos Humanos, senhora Ionilde da Silva Azevedo, servidora pública estadual. Direito do idoso e da pessoa com deficiência, convidamos o projeto Cuidar. Infância e Juventude, convidamos o delegado Enison José Jacob Azevedo. Agora, o homenageado do Núcleo de Esporte é o karateca Edivaldo Matos.
Meio Ambiente e Direitos Humanos, convidamos o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade. Núcleo de Meio Ambiente, é convidado o COJovem. Seus representantes. Sua representante é a diretora executiva Carla Braga. INSS, convidamos o senhor Benjamin Celso Coelho de Oliveira, servidor público federal. Ele está nesse ato representado por Celaine Brito. Movimento de Juventude Kizomba. Representante é o Cauê Formigosa. Ele que está representando o Movimento de Juventude Kizomba. Na sequência, convidamos para receber esta homenagem o promotor de justiça, Jairo do Socorro dos Santos da Costa. A próxima homenageada é a promotora Caroline Bezerra Maia. Convidamos agora o promotor de justiça José Edivaldo Pereira Salles. Também é homenageado o Major QOPM Bruno Gama Pereira. Vânia Corecha.
doutora Vânia Korecha. Convidamos também o nosso homenageado de hoje, in memoriam, é o senhor advogado e militante o Everton Barbosa. Ele será devidamente representado pela senhora Raíza Ribeiro. Deputado, está encerrada as homenagens. Por gentileza, peço para que retornem à mesa. Com a palavra, deputado Carlos Bordalo, para as considerações finais. Uma vez perguntaram a um escritor que falava muito em utopia. E perguntaram por que ele falava tanto em utopia se ela nunca chegava. O nome desse escritor é Eduardo Galeano. E ele respondeu exatamente que ele continuava a buscar a utopia dele, que toda vez que ele chegava perto, ela se arredava um pouco mais, para ele seguir caminhando. Todos nós que estamos aqui temos, com certeza, dentro das nossas diferenças, dentro dos espaços que atuamos, das diferenças religiosas que todo cidadão tem que merecer o respeito. Por exemplo, eu sou católico, o deputado Josué Paiva é evangélico, mas nós estamos irmanados na mesma perspectiva de buscar um mundo melhor, uma sociedade menos injusta, menos desigual, onde o respeito pela diversidade seja um fundamento da nossa convivência social. E desta forma eu quero então encerrar esta sessão, dizer a todos vocês que receberam esta comenda que a partir de hoje vocês são comendadores e comendadoras de direitos humanos no Pará. E onde vocês estiverem, vocês têm a responsabilidade de prezar pela defesa dos direitos humanos no nosso estado, no nosso país. Muito obrigado. Eu quero convidar a todos e a todas para, de pé, possamos entoar o mais belo hino do mundo, que é o hino do estado do Pará.